Queridos e amados, graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo faça brilhar o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? Amados, gostaria de meditar com vocês uma palavra do nosso bom mestre para o nosso elevo espiritual. Está no livro do segundo escreveu o profeta Jeremias, capítulo 18, versículo muito conhecido de todos nós que servimos a Deus e que gostamos da palavra do nosso bom mestre. Diz-nos assim, queridos: veio a minha palavra do Senhor a Jeremias dizendo: dispõe-te ou desce à casa do oleiro, e lá, na casa do oleiro, ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Louvado seja Deus. Queridos, em poucos minutos, gostaria de meditar com nossos irmãos que estão nos ouvindo neste momento sobre este texto. Falei sobre ele domingo na igreja, mais ou menos algumas coisas concernentes a esse texto, mas eu quero aqui compartilhar também com vocês que está aí do outro lado. Deus chama Jeremias e diz: eu preciso falar com você, eu preciso conversar com você. Mas primeiro eu quero te levar a um lugar. E muitas vezes Deus nos tira de um lugar para outro porque Deus quer falar conosco. Deus quer ter um particular conosco. E às vezes nós não entendemos quando Deus nos desloca de um lugar para outro. E Deus levou Jeremias exatamente à casa de um olheiro. E ali estava aquele cidadão fazendo vaso de barro, que era seu ofício, era a sua profissão, fazer vasos de barro. E ali Deus disse: preste atenção no trabalho que aquele senhor está fazendo. E Jeremias, prestando atenção, o texto que nós lemos diz que certo momento, o vaso que aquele cidadão estava fazendo caiu das mãos dele, caiu das mãos, quebrou. Das mãos dele quebrou. E ele pegou o vaso, desmanchou tudo, pegou o barro de novo e fez outro vaso segundo bem lhe pareceu. Aqui está algo extraordinário sobre esse texto que o Espírito de Deus me fez enxergar. Ele não pegou o mesmo vaso que tinha estragado na mão dele e remendou, irmãos. Botou um remendo aqui, outro remendo ali, ajeitou daqui, ajeitou dali e deu acabamento e passou para frente. Não. A Bíblia diz que ele pegou o barro e fez outro vaso, conforme lhe parecia. Ele fez outro.
Ele começou a obra de novo, caiu, quebrou, ele começou de novo, ele não remendou, ele não colocou remendo, ele não colocou tapão aonde o vaso tinha quebrado. E Deus disse para Jeremias: olha, Jeremias, assim sois vós na minha mão. Se vocês uma hora cair das minhas mãos, quebrar, pecar, deslizar, falhar, eu não vou jogar vocês fora. Eu não vou colocar um remendo, eu vou construir de novo, vou tornar a trabalhar de novo na vida de vocês. Irmãos, o que tem de gente hoje em cima do púlpito, meu irmão, com vaso remendado. Quem tem visão de Deus, quem tem o Espírito de Deus, olha e vê logo. Está cheio de remendo. Por quê, meu irmão? Porque o Espírito de Deus não habita no vaso remendado, irmãos. O próprio Deus falou para Jeremias: assim sois vós da minha mão. Do jeito que aquele olheiro fez, que o vaso caiu da mão dele, quebrou, ele começou tudo de novo. Irmãos, nós estamos sujeitos a falhar, a cometer alguns deslizes, a pecar. Que a própria Bíblia diz: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e fazemos de Deus também mentiroso. Cafezinho quentinho, irmão, agora tá bom, tá muito frio, viu? Então, queridos, Deus diz para Jeremias: assim sois vós das minhas mãos. Se cair das minhas mãos, se vocês saírem da minha presença e cometer um deslize, uma falha, pecar, eu não vou colocar remendo. Não, vou começar de novo. O problema, irmão, é porque muitos caem, mas não quer voltar para o fim da fila para começar de novo. Eles não querem voltar. Lembra o que Deus disse? Lembra da onde caíste, para começar de novo. Não, irmão, ele segue em frente, botando tampão no vaso, botando remendo. Deus não trabalha, meu irmão, com pessoas remendadas. Deus não remenda ninguém. Deus não põe tampão, irmãos. Se cair, quebrar, ele começa tudo de novo. Ele não desiste, mas ele começa tudo de novo. Mas o que tem de vaso, irmão, remendado, cheio de remendo por aí afora, tanto cantores como pregadores e como cristãos, de uma forma geral, remendados. Porque começar de novo, meu irmão, é difícil, é duro. E eu falo isso com conhecimento de causa, porque passei por isso, tive que voltar para o fim da fila, irmão, por causa de uma decisão errada que tomei. Tomei uma decisão sem pensar, sem buscar a direção de Deus, sem orar, sem esperar a resposta de Deus. E me custou um preço muito alto. Eu fui para o fim da fila. Comecei tudo de novo. Deus não remenda o vaso que quebra. O que tem de gente por aí, irmão, você bate o olho e você vê logo. Vaso remendado. Tá todo cheio de tampão. Coisa horrível, irmãos. Coisa horrível. Lembra de quando a gente era criança, da gente da minha época, mais ou menos assim para trás? Da minha idade, mais ou menos para trás? Quando a gente era criança? Pelo menos na minha infância foi assim. Uma pobreza, irmão. De marré, marré, marré. A minha mãe
A gente brincando na rua, as calças, aquelas calças que batiam no meio da canela, rasgava. Ela ia lá, botava um remendo. As camisas rasgavam, ela lá, botava outro remendo. Às vezes a gente saía na rua, meu, se só via remendo, todo remendado. Era assim. Sei que estou falando agora com alguém que também que já usou uma calça com remendo, uma camisa. Fica feio, fica horroroso. Espiritualmente falando, irmão, é horrível. A gente bate os olhos em cima de alguém, meu irmão, que você percebe nitidamente que o vaso está remendado. Que tudo que está saindo daquele vaso ali está saindo da própria pessoa, não vem do Espírito, porque o Espírito não trabalha, meu irmão, num vaso remendado. Ele não usa vaso remendado. O próprio Deus, foi Deus quem disse para Jeremias: assim sois vós da minha mão, do mesmo jeito que este oleiro fez, eu também os faço. Se cair da minha mão, eu pego e faço tudo de novo. Eu não vou botar remendo. Uma lição extraordinária que Deus deu para Jeremias. Levou ele na casa do olheiro e mostrou para ele como é que se faz a obra de Deus. Somos sujeitos a falhas? Somos sujeitos a tropeções? Sim. O diabo está aí para tentar, e tentação é com ele mesmo. Possa ser que nós temos alguns deslizes, mas prostramos diante dele, pedimos misericórdia. Senhor, me renova. Renova-me, faça-me de novo. Eu quero continuar, mas quero continuar com o vaso perfeito nas tuas mãos. Eu não quero pôr remendo. Eu não quero pôr tampão. Fica feio, irmãos. Tem muita gente por aí que você olha, você vê, tá cheio de tampão, irmão. Cheio de remendo. Porque as pessoas não querem mais voltar, irmão, e começar de novo. Não é fácil. Ninguém começa uma construção, meu irmão, de cima para baixo. Primeiro se começa cavando para construir um alicerce, para depois construir a casa. Tem muita gente, meu. Vou falar aqui agora o que eu falei na igreja no domingo. Usar uma linguagem ilustrativa. Às vezes a gente passa numa rua e vê um sobrado, 3 andares, coisa linda, maravilhosa aquele sobrado. Aí olha assim, vou derrubar minha casa e vou fazer um sobrado igualmente a esse. E a pessoa vai lá e derruba tudo e faz o sobrado. Pouco tempo depois as paredes começam a rachar, afunda daqui, afunda dali, quebra daqui, quebra daqui. Por quê? Porque ele não perguntou o engenheiro, não chamou o engenheiro para ver se o terreno sustentava aquele sobrado. O outro que ele passou e viu lá bonito, perfeito, mas o engenheiro disse: essa terra aqui suporta. Até 3 andares que se colocar aqui, ele suporta. E o construtor fez, e o dono fez. Mas a gente passa e olha, vê, não vou fazer um igual. Mas a estrutura do seu terreno não cabe uma estrutura de 3 andares. Assim também é a nossa vida espiritual. Lembra que Jesus chamou um, deu 1 talento, a outro deu 2, a outro ele deu 3, a outro ele deu 5. Cada um com a sua capacidade, Deus conhece a capacidade de cada um. Vá fazer aquilo que Deus lhe capacitou para fazer. Não vai além, que vai dar errado.
Porque você vê alguém fazendo, não tente fazer a mesma coisa, porque Deus pode não ter te dado a mesma capacidade que deu para ele. Vê alguém no púlpito pregando, eu também quero ser pregador, eu também quero ser pastor. E será que Deus te chamou também para isso? Ou mesmo que chamou, a unção que você tem é capaz de igualar a unção daquele outro pastor do qual você está vendo? Se ele conduz um rebanho de 500, porque Deus capacitou ele para 500. Não queira fazer a mesma coisa, que você pode se dar mal. E é o que mais se vê hoje em dia, é isso. Escândalos e mais escândalos. Porque as pessoas estão enfiando os pés por as mãos, meu irmão, querendo fazer aquilo que não foi preparado para fazer. Aí racha o vaso, trinca tudo, e eles ficam botando remendo daqui, remendo daqui, remendo daqui, remendo dacolá, e lá vai, e vai empurrando com a barriga. E cada dia o escândalo cresce, cada dia mais. É o que mais se vê. Isso tem um preço muito alto lá na frente, irmãos. Isso tem um preço muito alto, porque Deus não vai deixar barato. Ele disse que é inevitável que aconteça escândalo. Ele mesmo disse que ele, conhecendo o ser humano como ele conhece, né? Ele já disse logo, é inevitável. Mas ele também disse, ai daquele por aonde escandalizar a minha obra. Ele diz, ai daquele que escandalizar a minha obra. Vamos ser prudentes. Vamos esperar o tempo certo. O fruto, meu, tem que estar no tempo certo. Fruto verde, meu irmão, ninguém come. Toda semente tem o tempo certo, meu irmão, para nascer, para crescer, para florescer e para dar fruto. Cada uma semente tem um tempo determinado. Na igreja domingo eu preguei sobre Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Tudo tem o tempo certo. Não ultrapasse. É criança de 10, 12 anos em cima do púlpito pregando, isso que já é pastor mirim, pastora mirim. Gente, que negócio é esse? Que estrutura espiritual tem uma criança dessa para aguentar as bombadas, meu irmão, que o ministério produz, meu irmão? Que o ministério, que quem está no ministério pastoral, meu irmão, recebe as pancadas, as pedradas, meu irmão. Que às vezes nós que somos adultos, calejados, às vezes não aguentamos, precisamos carregar alguém do nosso lado para estar nos sustentando, que a Bíblia diz que é melhor 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. Agora crianças, irmão, adolescentes, como pastor, como pregador, diz que é profeta, é não sei o quê. Irmãos, isso vai ter uma consequência terrível lá na frente. Isso vai ter consequências terríveis. Que Deus amadureça a mente desses pais. Que Deus dê juízo a esses pais. Que Deus dê maturidade ao pai desses adolescentes, para não jogar ele entre os leões. Isso vai ter uma consequência muito grave. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê graça. Que Deus abra o nosso entendimento espiritual, irmãos, para enxergarmos um pouco além da ponta do nariz. Que Deus nos ajude a ser orientado pelo Espírito para fazer a obra dele com excelência, para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu tinha para vocês nesse momento. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus em Cristo faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém, querido. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.